É isso aí, galera. Legalizar ou não download? Tenho convidados aqui especiais, Góes Júnior, ele que é advogado especialista em crimes da internet. Muito boa tarde. Olá, Carol. E também o nosso DJ Henrique de Carvalho. Boa tarde, Boa tarde, Henrique. Carol. Tudo bem? Gente, eu quero começar pelo começo. A gente está falando aqui sobre legalização. Mas é importante a gente e o pessoal de casa entender uma coisa. O que é proibido? Você baixar algum conteúdo da internet, seja música, um filme, um livro, ou o que for, ou você baixar e comercializar? Carol, eu acho que é comigo, né, Henrique? É, com você. É com você. Já chega lá. Tá certo. Carol, olha, pela nossa atual legislação de direito autoral, o uso de qualquer obra fonográfica, que é o caso das músicas, ela precisa ser autorizada pelo autor. Aliás, a nossa legislação ela tem um caráter privado, ou seja, a música, o uso, a fruição da música, ela pertence ao autor, ele pode fiscalizar e cobrar. Certo. Eu estava falando com o Henrique antes de começar o programa que o problema hoje é que como nós não temos mais essa música ligada a um suporte físico, um disco, um CD, as pessoas podem fruir da música, elas podem gozar aquela obra musical sem necessariamente ter que comprar alguma coisa física. Então fica difícil ao autor fiscalizar e cobrar por esse uso. Essa é a grande preocupação. Então né? o autor é que determina se será cobrado ou não. Exatamente, porque isso pertence a ele como pertenceria a qualquer objeto material, físico. Certo. Esse direito de utilização da música. Certo. Porque nós consumidores, né, o pessoal que gosta da internet, que usa aquilo dali até como uma ferramenta de trabalho, viaja e navega pela internet sempre, praticamente todos os dias, gosta de desfrutar um pouquinho disso que a internet nos permite. Mas aí vem um choque com a questão dos direitos autorais. Como é que isso está tramitando na questão da legalidade atualmente? Bem, era outro assunto que a gente trocava figurinha agora, eu e o Henrique. Olha, a questão é essa. Hoje em dia, o que a maioria dos artistas gostaria é que nós tivéssemos uma forma de cobrar efetivamente isso e eles pudessem ganhar o dinheiro com essas obras que eles criam. Só que isso hoje é impraticável porque a tecnologia ela tomou uma certa feição que é difícil você fiscalizar. Então, como há essa impossibilidade, o que acontece é que a grande maioria das pessoas usa essa música sem efetivamente pagar esses direitos. Existem também os artistas que se beneficiam, ou acham que se beneficiam com isso, porque podem divulgar as suas músicas, aqueles que não têm muito poderio econômico e nem a grande mídia para divulgar suas músicas, está usando esse veículo. Então existem pessoas pró também e contra dentro da indústria musical. A nossa posição, a posição do direito, né, é de tentar reformar essa legislação. Existe hoje o Ministério da Cultura, está fazendo um grande debate nacional a respeito da reforma da legislação de direitos autorais e aí surgem diversas propostas, inclusive a proposta que se cobre um valor fixo de cada internauta para poder remunerar essas pessoas. Olha só, a gente tem essa informação aqui, gente. 3 principais centros universitários de estudos de direitos autorais aqui no Brasil propõem aos seus usuários pagar uma taxa que seria no valor simbólico de R$3 mensais para ter o direito de baixar qualquer obra, seja uma música, seja um filme, seja um livro. Melhor legalizar do que deixar a bancarrota, né, gente? Cada um faz o que quer e tem gente que utiliza hoje em dia artifícios, né, truques para poder entrar em certos sites e burlar e acabar usufruindo aí desse consumo, seja de que obra for. Henrique, você como DJ, claro, eu tenho certeza que você usufrui pra caramba da internet e desses sites que dispõem aí algumas obras. Isso. Como é que é a tua rotina e a tua relação com essa música da internet? Bom, Carol, nós os DJs, né, nós temos hoje em dia muita consciência de que é necessário você pagar por isso. Até porque nós somos artistas, nós somos produtores, existem muitos DJs que só vivem de produzir músicas para que os outros DJs toquem. Então essa galera precisa ser remunerada também. Mas isso é uma coisa óbvia que tem muita gente que se aproveita. Hoje em dia, assim, os principais DJs, eles estão fazendo blogs, onde eles colocam uma senha e você paga para você ter acesso a esse blog e lá ele disponibiliza os remixes, as músicas e tal. Mas isso não é uma quantidade muito pequena. Eu, por exemplo, conheço 4 ou 5 blogs que são desse jeito. Desses eu sou associado em 2,
que para mim são os principais, que eu tenho mais dentro do então meu estilo. Então você paga para poder... Eu pago uma mensalidade para poder estar usufruindo dessas músicas como eles fazem essa divisão lá, eu não sei. Só sei que eu pago todo mês. A gente paga uma taxa de $40 e ali eles disponibilizam por dia mais ou menos 12, 13 tracks. E aí você vai lá e baixa e escolhe o que você quer tocar ou não. Certo. Mas ainda tem, lógico, muita gente que não tem esse poderio econômico e nem um poderio econômico também. E aí vai para os blogs gratuitos, vai para os programas como Emule, Torrent, LimeWire, Ares, qualquer um e vai e baixa porque está disponível mesmo, né? É uma coisa que a gente às vezes não tem um controle, como o Góes falou, é impossível você controlar isso. Porque o que acontece? Eu lanço uma música e eu preciso que a minha música toque. Porque como é que essa música vai chegar, né, no ouvido das pessoas? Então eu chego lá e falo, toca isso aqui pra mim, toca isso aqui. E aí o cara vai disseminando isso no mercado. Quando você faz uma produção musical, por exemplo, que você lança na internet, como é que você faz para que o consumidor e teu público consiga ter acesso a esse conteúdo? Porque tem artistas que, tudo bem, eles querem, né, cobrar de alguma forma, eles querem ter uma remuneração diante daquele trabalho executado, normal. Mas tem pessoas que não, que fazem questão é que a coisa se espalhe mesmo, como faísca e pólvora, para que a coisa dê certo, né? Uma certa divulgação que você tem. Exatamente, até para que as pessoas conheçam e dali ele ganhe. Você acha que isso pode ser utilizado mais a favor ou contra? Você como DJ, por exemplo. Isso vai mais ao nosso favor. Esse download gratuito vai ao nosso favor, assim. Porque o que acontece? As pessoas, eu gravo uma música, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um projeto de música eletrônica junto com um primo que eu tenho e aí nós fizemos um remix. Entramos em contato com a produtora original, com o produtor original, ele nos enviou a master e aí nós fizemos um remix. Desse remix eu pedi autorização para que a gente pudesse espalhar, lógico, para que as pessoas pudessem tocar e ele tivesse também um feedback sobre isso. E ele concedeu. Falou, tudo bem, pode fazer o remix e tal, só me manda para que eu analise para ver como é que ficou. Quer dizer que para você fazer um remix você tem que ter uma autorização. Ah, isso tem, é necessário. Você tá vendo, gente, que a internet, às vezes a gente acha que ali é uma terra de sem lei, né? É, mas é necessário. Eu, por exemplo, já fui vítima disso. A gente fazendo algumas matérias, a gente começa a baixar música da internet e vai colocando na matéria. Quando a gente lança essa matéria no YouTube, o YouTube entra em contato conosco via e-mail e nos informa que a gente não pode, aquela matéria ela vai ser retirada do ar, do canal do YouTube, por conta que tem músicas ali, que tem a questão do direito autoral e tudo. Então são coisas que a gente acha que nem existe, entendeu? Você vai fazendo numa velocidade a coisa, você vai colocando música, você vai tirando de onde for, você não sabe nem quem é o autor. Exatamente. Você não sabe nem... E esse é um dos grandes problemas, entre aspas, né, que as pessoas enfrentam por isso, porque precisa ser divulgado. Os DJs precisam divulgar, não só os DJs, mas como os artistas de pequeno porte, que estão começando, eles precisam divulgar. Qual é a bola da vez? A internet. Então grava, botou a música, joga na internet, aí vai para blog, aí vai para Facebook, vai para essas redes sociais, divulgam o link. Olha só, por favor, faço questão de chamar aqui Joey Califórnia, acabou de chegar no nosso estudo. Estudo é ótimo, a gente está estudando, não deixa de ser, né? A gente está estudando aqui. Por favor, fique à vontade, chegue mais, o trânsito é assim mesmo, o programa é ao vivo. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Joey. Olha só, eu quero falar aqui sobre uma lei, Góes, que eu acabei de pegar fresquinha aqui na internet, que é a lei do Azeredo. Inclusive, ela foi inspirada aí num plano francês que aparentemente deu certo e a gente não sabe. Olha só a intenção dessa lei. Seria um projeto de lei onde provedores brasileiros seriam obrigados a identificar, né, os violadores que estivessem fazendo esse download, né, proibido. Na primeira e na segunda ocorrência, os usuários seriam notificados por e-mail. Ou seja, você fez aquele download ilegal, você seria notificado pelas 2 primeiras vezes. No terceiro flagra, o acesso deste usuário seria suspenso por 3 meses. No quarto flagra, o usuário seria suspenso por 6 meses. E na sexta violação, o contrato com o provedor seria cancelado. E essa fiscalização ela seria feita pela Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Tem que levar em consideração que as próprias empresas de eletrônico, de audiovisual, eles dependem desse download. Porque se você olhar, por exemplo, aquele iPod que estava aparecendo ali agora há pouco, ele tem no mínimo 30 GB. 30 GB são 10 mil músicas. Se cada música fosse um real, por exemplo, que seria um preço bem acessível, a gente já está falando de 10 mil reais para você encher o seu iPod de música, quer dizer, é inviável. É inviável, então, não pode taxar o consumidor como um criminoso, sendo que a própria empresa tornou ele dependente desse serviço. É verdade. Você, Joey, como músico, você utiliza muito da internet? É um campo em que você consegue angariar aí bom acervo? Na verdade,
através da internet eu consegui o convite para tocar em lugares sem nunca ter tocado. Tipo, no primeiro dia que foi postado o link da minha música no YouTube, eu já tinha 500 views no mês, ou seja, 500 pessoas que conheceram a música sem eu precisar sair de casa, sem eu precisar Imagina se fosse as pessoas tivessem de pagar para te conhecer. Não iam pagar, porque é um desconhecido. Porque quem é o Joey Califórnia até então, aí hoje, olhar, dia 21 de fevereiro, né? Sabe? Ele não ia saber, não ia pagar por uma coisa que ele não conhece, por um artista que ele não conhece o trabalho. Então facilita muito, até bandas brasileiras mesmo, o NX0, ele surgiu ali disponibilizando alguns arquivos de internet, aí ficou conhecida. Hoje o CD já é vendido, né? Olha só, é como se fosse um portal, né? Um lançamento de você poder usufruir aí. Recentemente mesmo, agora eu estive orientando um trabalho de um aluno meu, o Rodolfo, fez um excelente trabalho sobre direitos autorais, foi apresentado perante a UFMA. E a tese do trabalho é exatamente essa. Os downloads gratuitos, eles fazem, tem um caráter mais benéfico para o artista do que maléfico. Por quê? Permite que o pequeno artista mostre seu trabalho, ele democratiza para todas as pessoas a cultura e a informação. E o modelo legal que nós temos hoje de proteção do direito autoral é um modelo que nós importamos dos países superdesenvolvidos, como os Estados Unidos, que eles têm interesse de ter uma legislação rígida, porque eles vendem para a gente esses direitos autorais. E nós não, nós apenas compramos esses direitos autorais. Então, para a gente, me parece que nós, como país de desenvolvimento, temos mesmo que lutar por uma legislação menos rígida e que permita que a gente realmente faça os downloads, que a gente divulgue artistas iniciantes, como o nosso amigo está aqui, e que a gente possa efetivamente dar chance para as pessoas e elas vão ganhar fazendo shows, vão ganhar de outras formas. Não, eu acho que sempre foi assim, porque para ganhar dinheiro com CD, por exemplo, Mamonas Assassinas, naquela época, Mamonas Assassinas vendeu 2,5 milhões de cópias. Se eles ganhassem R$1 por cada CD, que era R$22 mais ou menos na época, era uma quantia significativa. Mas se não fosse mega esse número enorme de vendas, o artista nunca ganhou muito dinheiro com o CD. Ela fazendo CD show mesmo. Deu muito dinheiro para as gravadoras. Para as gravadoras. A gravadora formatava o artista, preparava o disco e tudo. Mas o trabalho mesmo ficava com os artistas que faziam shows e tudo mais. Gente, esse nosso jeitinho brasileiro é tão sério que eu tenho um amigo, não vou divulgar seu nome, tá, querido? Pode deixar que esse direito autoral eu não vou violar. Mas ele me conversando comigo, ele falou, Carol, descobri um site maneiro. Tu assiste qualquer filme que tá no cinema, tu já assiste lá no... Falei, sério? Pô, que bacana, que tecnologia. Ainda tá estreando no cinema, você já tá vendo no notebook. Mas como é que você faz? Ele falou, olha, é o seguinte, o site tu paga uma taxa de $9 por mês, ou a cada 3 meses, não me lembro bem como é lá o esquema. E com $9 para uma pessoa que tem um poder aquisitivo de bancar aquilo dali, ele já conseguiu uma senha na qual você não paga os $9, você tem acesso a todos os filmes. Ou seja, o jeitinho brasileiro gosta dessa coisa de... Pode ser R$1 que seja, tá, gente? Mas ele vai querer burlar e vai querer dar um desperto no final das contas. Um grande exemplo disso e que dá aula para todo mundo, para todo o mercado, são essas bandas de forró. O que elas fazem? Elas fogem de gravadoras, as principais bandas, né? Elas fogem de gravadoras e elas mesmas gravam o CD dela, elas masterizam, prensam o CD e distribuem. Aquele promocional mesmo, onde então, custo simples, né? Custa R$1, R$2, e às vezes em shows eles vendem a R$5, 2 por 5, então é uma maneira só de livrar o custo do CD, mas automaticamente eles estão divulgando. E olha, para vocês de casa que quer saber um pouco mais sobre esse nosso bate-papo aqui, sobre a legalização do download, você pode acessar o www.compartilhamentolegal.org. É muito bacana porque lá você vai encontrar a petição para a licença do compartilhamento, que é dirigida aí à Casa Civil e ao Ministério da Cultura, que fala um pouco sobre essa lei, dessa reforma, que é muito bacana você se antenar, tá bom? 98, 99, 100% download concluído. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente. Joyce, você já está convidado para finalizar batendo papo conosco. Batendo papo não, olha louca, cantar. Vai não? Então, é porque eu não trouxe a música, como eu ainda não lancei o disco. Então eu vou baixar, tá na internet? Eu baixo e estoco aqui. Autoriza. Então você tá convidado para voltar aqui e mostrar seu som pra gente, tá bom? Enquanto gente, isso, gente, sigam o Joey Califórnia. Olha aí, ó. Qual é o @? @Joey_Califórnia. Olha só, vai tweetando lá pra ele, viu, gente? Tweetar pode.